Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo, vamos falar sobre a porta lógica NAND. Porta lógica NAND, fundamentos e aplicações. As portas lógicas são blocos fundamentais da eletrônica digital, desempenhando um papel crucial na manipulação e processamento de informações binárias. Neste material, exploraremos em detalhes a porta lógica NAND, abordando seus fundamentos teóricos e suas diversas aplicações práticas. O que é a porta lógica NAND? A porta lógica NAND é um componente essencial da eletrônica digital que produz um resultado falso zero, apenas quando todas as suas entradas são verdadeiras 1. Em outras palavras, a saída da porta NAND é verdadeira 1, para todas as combinações de entrada, exceto quando todas as entradas são verdadeiras, resultando em uma saída falsa 0. Símbolo da porta lógica NAND. O símbolo padrão da porta lógica NAND é representado por um retângulo com duas entradas e uma saída, indicando as operações lógicas que serão realizadas. Ele possui um pequeno círculo na saída, representando a operação NOT que ocorre após a operação AND. Esse símbolo é amplamente utilizado em diagramas de circuitos para representar a porta lógica NAND de forma concisa e compreensível. Tabela verdade da porta lógica NAND. A tabela verdade da porta lógica NAND mostra todas as possíveis combinações de entrada e suas respectivas saídas. Vejamos a tabela verdade para a porta lógica NAND. Nesta tabela, podemos observar que a saída Y é verdadeira 1 para todas as combinações de entrada, exceto quando ambas as entradas são verdadeiras 1, resultando em uma saída falsa 0. Implementação da porta lógica NAND. A porta lógica NAND pode ser implementada utilizando transistores ou outros componentes eletrônicos. Basicamente, a implementação envolve criar um circuito que produza uma saída falsa 0, apenas quando todas as suas entradas são verdadeiras 1, e uma saída verdadeira 1, em todas as outras situações. Essa implementação é crucial para o funcionamento de muitos dispositivos eletrônicos modernos. Exemplo de circuito com porta lógica NAND. Um exemplo simples de circuito utilizando a porta lógica NAND é o inversor de sinal. Neste circuito, uma única entrada é conectada a duas portas NAND em série. A saída é obtida na junção das duas portas NAND, produzindo uma inversão do sinal de entrada. Isso significa que se a entrada for verdadeira 1, a saída será falsa 0, e vice-versa. O inversor de sinal é uma aplicação comum da porta lógica NAND e é amplamente utilizado em sistemas digitais. Aplicações da porta lógica NAND. A porta lógica NAND tem uma ampla gama de aplicações em sistemas digitais devido à sua versatilidade e capacidade de implementar outras portas lógicas. Algumas das aplicações práticas incluem: lógica de controle. A porta NAND é comumente usada em circuitos de controle e temporização, onde a lógica de controle depende de condições complexas. Inversor de sinal. Como mencionado anteriormente, a porta NAND pode ser usada como um inversor de sinal para alterar o estado lógico de uma entrada. Decodificadores e codificadores. A porta NAND pode ser combinada com outras portas para implementar decodificadores e codificadores em sistemas de comunicação e processamento de dados. Flip-flops e registradores. São circuitos de armazenamento de dados que utilizam portas NAND em sua implementação para armazenar e manipular informações. Essas são apenas algumas das muitas aplicações da porta lógica NAND em sistemas digitais. Sua versatilidade a torna uma escolha popular em uma variedade de projetos eletrônicos. Sistema de detecção de borda. Um sistema de detecção de borda é um exemplo prático onde a porta lógica NAND pode ser aplicada. Ele é usado para identificar a transição entre níveis de sinal, como a transição de um sinal alto para um sinal baixo ou vice-versa. Neste sistema, múltiplas portas NAND podem ser combinadas para formar um circuito que detecta essas mudanças abruptas nos sinais de entrada, produzindo uma saída correspondente que indica a presença ou ausência de uma borda de sinal. A detecção de borda é amplamente utilizada em sistemas de processamento de sinais, comunicações e controle de movimento, entre outros. Circuitos lógicos mais complexos. Os circuitos lógicos mais complexos podem ser construídos combinando múltiplas portas lógicas NAND. Dois exemplos comuns são os flip-flops e os contadores. Flip-flops. Um flip-flop é um circuito de armazenamento de um bit que pode armazenar e fornecer informações binárias. Ele pode ser construído utilizando portas NAND em uma configuração específica que permite que o estado seja retido até que seja alterado por um sinal de controle. Contadores. Um contador é um circuito que gera uma sequência de valores binários em resposta a pulsos de clock. Ele pode ser construído utilizando flip-flops e portas NAND para criar uma sequência de contagem binária.
Esses exemplos ilustram como múltiplas portas lógicas NAND podem ser combinadas de maneiras criativas para formar circuitos lógicos mais complexos e funcionais. Simulação da porta lógica NAND. Monte o circuito abaixo no Tinkercad ou Protoboard, utilizando o circuito integrado 74HC00. Lista de materiais. Uma Protoboard. Um LED vermelho. Um resistor de 220 ohms. Um circuito integrado 74HC00. 2 resistores de 10K. 2 chaves ou botões. 4 pilhas de 1,5 volts, ou uma fonte de 6 volts. Fios para as ligações. Agora veja na prática como é o funcionamento da porta lógica NAND. O material apresentado está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.